convidado. Em Moçambique, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, encontrou-se esta semana com o líder da Renamo, Ossufo Momad, antigo guerrilha e maior força da oposição. Os dois chegaram a um entendimento quanto ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos ex-combatentes da Renamo nas forças regulares moçambicanas. As últimas 5 bases militares da Renamo serão encerradas nas próximas semanas, um passo que Adriano Novunga, diretor executivo da ONG Centro para a Democracia e Desenvolvimento, considera que, ao acontecer, será importante, uma vez que, na sua opinião, o país tem de avançar para uma completa pacificação do processo político e consequente desmilitarização. Penso que isso a acontecer é importante. O país tem que avançar para uma completa pacificação do processo político e sua desmilitarização. Portanto, isso é um passo muito importante. Agora, não se sabe se isso vai acontecer porque a história dos 30 anos de democracia em Moçambique sempre foi acompanhada de homens com armas pertencentes à Renamo, que hoje está a colaborar no processo de desmilitarização, mas não se sabe, porque até pouco tempo também havia a junta militar. Considera que há risco do processo não ter continuidade? Penso que há 2 coisas muito importantes aqui. Uma é na perspectiva da liderança atual da Renamo, que penso que está a colaborar, o Ossufo Momad está a participar do processo. E a outra questão, um pouco diferente, é das várias pessoas da Renamo que estão espalhadas particularmente na zona centro do país, que em certa medida não têm total satisfação em relação à sua liderança política. Então, isto aqui pode, de alguma maneira, afetar esse processo na relação entre a liderança política da Renamo, na pessoa do Ossufo Momad, que não parece propriamente representar de forma cabal aquilo que são as várias sensibilidades e expectativas. E isso pode, na minha maneira de ver, prejudicar esse processo. Em que medida é que a antiga guerrilha da Renamo continua com dificuldades em se concentrar apenas na arena política após o Acordo de Paz de 1992? Sim, isso é verdade, mas há que distinguir esta questão. Há, por um lado, a Renamo partido político, que tem de se concentrar na arena política também porque não somente porque reclama que parte dos acordos firmados em Roma não foram atendidos, mas também, e importantemente aqui se me permite usar esse termo, a questão da qualidade das eleições em Moçambique, que são claramente fraudulentas, e isso tem prejudicado os partidos da oposição, incluindo a Renamo. Isso por um lado. Por outro lado, a Renamo Social. A Renamo que, nas eleições fundadoras da democracia em 94, porque acreditava nas eleições em Moçambique, acreditava na democracia. Mas com o passar do tempo, tendo claramente visto que essas eleições em Moçambique são mais um instrumento de conflito e da manutenção do status quo, vem se afastando. Se olhares para o número da participação eleitoral dos eleitores, vem diminuindo apesar do crescimento populacional. Isso mostra aquilo que é a ilegitimidade do processo eleitoral moçambicano, que faz com que as pessoas não participem. E a Renamo acaba, em certa medida, recorrendo a meios não democráticos, não legais, para se fazer ouvir, justamente porque o sistema eleitoral não permite que transforme o seu poderio de suporte e apoio popular em parte do poder. Em que situação fica a autoproclamada junta militar da Renamo após a morte do respectivo líder, Mariano Nhongo, em outubro de 2021? Mariano Nhongo morreu e pode também ter morrido a junta militar, embora o sentimento da junta militar se mantenha, aquele sentimento de dissatisfação em relação ao atual presidente da Renamo, que é o senhor Ossufo Momad, que se acredita que chegou ao poder num processo eleitoral dentro da Renamo, não propriamente claro, não propriamente legítimo, embora possa ter sido legal na forma como ele foi organizado. Então, a junta militar pode ter morrido como organização, mas como movimento de contestação à liderança de Ossufo Momad, penso que continua.
O MDM, segundo a força da oposição, denuncia o secretismo deste acordo e do encontro entre o chefe de Estado e o líder da Renamo, bem como deplora a exclusão de outras forças políticas. Faria sentido debater-se não a dois, mas de forma mais alargada este processo DDR? Creio que não. São processos completamente diferentes. Aquilo que o MDM deve reclamar é um processo eleitoral transparente, livre e justo. Os dois podem ir fazer os seus acordos, mas quem decide é a população em sede das urnas. Independentemente dos acordos, se o sistema eleitoral permitir que a população possa falar através das urnas, não seria problema. A questão central mesmo é que a qualidade das eleições, como já dissemos, é excludente, é marginalizador e afeta os partidos pequenos, como é o caso do MDM. Em que medida é que o militarismo continua a marcar de forma tangível a sociedade moçambicana? Porque é que o processo DDR é tão demorado e complexo? É tão demorado e complexo porque pela inelegitimidade, pela falta de legitimidade da Frelimo como partido que governa, chega ao poder sempre através de fraude, por um lado, mas também a própria Renamo, hoje por hoje, já é um pouco não representativa do sentimento da população que sofreu o drama da guerra na região central do país, etc. Então, as duas principais forças políticas nesse momento não representam o sentimento popular de que a governação em Moçambique é militarizada. Militarizada precisamente porque tanto a Frelimo quanto a Renamo não têm legitimidade e se impõem através da força, se impõem através da polícia que nega, por exemplo, as manifestações, que bate pessoas e olha também para a questão dos defensores de direitos humanos que são assassinados. Pega o caso do Anastácio Matavel, que foi assassinado barbaramente na véspera das eleições. Isso tudo para permitir que as eleições não sejam fiscalizadas, não sejam observadas, que são um meio através do qual chegam ao poder. Portanto, utilizam a força das armas para amedrontar, para assustar a população e os defensores de direitos humanos e, de alguma maneira, intimidar jovens com ideias brilhantes possam se interessar pela política. Portanto, utilizam as armas para a manutenção do status quo, para se manter no poder e para perpetuar este estado de coisas, de corrupção e de subdesenvolvimento. Em que medida é que a sucessão de Ossufo Momad na liderança da Renamo após a morte de Afonso de Lacama mudou o contexto negocial com o governo central? Pois mudou, claramente, porque se fica a ideia de que o Suf Momad é uma pessoa que não está à altura do desafio imposto pela situação política em Moçambique, onde se tem, por um lado, uma Frelimo libertadora, mas que já não representa esse sentimento do movimento libertador, que utiliza as armas, mas que se mantém lá através do controle de uma franja pequena eleitoral. E este Ossuf Momad é visto como uma pessoa muito elitizado, muito maputizado, aparece em festas glamorosas, a comer. Portanto, parece uma pessoa mais preocupada em usufruir das benesses iguais àqueles que beneficiam os chefes da Frelimo do que lutar pela população que está a sofrer, que está a passar fome, que está a passar marginalização, exclusão nas províncias onde não chegam investimentos públicos. Portanto, há sim problemas com o Suf Momad. As palavras de Adriano Novunga, diretor executivo da ONG moçambicana Centro para a Democracia e Desenvolvimento, que nos falou sobre a retoma do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos ex-combatentes da Renamo nas forças regulares moçambicanas.